Boa noite, meus amigos. Estamos hoje na nossa live tratando de um tema muito importante, muito esperado, né, por todos, um dos temas centrais, né, nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, que é a descoberta de uma vacina que está próxima de ser já viável, né, eficaz para realmente conter essa pandemia, né? Nós temos várias pesquisas em andamento, mas nós temos duas especificamente no Brasil que são muito importantes. E uma delas, hoje, nós vamos falar com um dos pesquisadores que está trabalhando diretamente numa delas, que é aquela que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês e o Instituto Butantan de São Paulo. O Jaci Leme vai estar conosco daqui a pouco, mas eu já tenho conosco aqui o professor doutor Odir, que é um amigo nosso aqui da Universidade Federal e é um grande também pesquisador da nossa universidade, uma pessoa que tem dedicado a sua vida à pesquisa e principalmente nessa área que nós estamos falando, né, de biologia molecular, que tem tudo a ver com o nosso tema. Odir, em primeiro lugar, muito obrigado, meu amigo, por estar conosco aqui, podendo compartilhar o teu conhecimento num momento tão difícil da nossa vida. E a informação é uma vacina contra as fake news. É isso aí. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, tendo a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema tão importante agora, tão relevante, né, que está gerando também tanta expectativa na sociedade. Afinal, a sociedade está colocando, né, está apostando, né, na vacina, porque provavelmente é a única forma que nós temos de realmente conter a propagação desse vírus e conseguir ter novamente, né, uma vida, digamos, né, como a gente diz, normal, né, conseguir ter novamente a possibilidade de reunir os amigos, de ter a aglomeração, né, de fazer um churrasco em casa, Churrasquinho com os amigos. Isso, exatamente, né? Então, estamos uma grande expectativa em relação à disponibilização de uma vacina eficaz contra esse vírus, né? E, então, vamos conversar um pouco sobre isso, quais são as expectativas. Eu ia começar te perguntando um pouquinho, porque a gente começa a ler muitas coisas e tal, e eu sou presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus, então, frequentemente aparecem temas, o pessoal coloca, compartilha várias informações, começando pela própria definição desse vírus, né? Coronavírus, quer dizer, nós temos uma família de coronavírus, né? Esse Sim, SARS-CoV-2 é um. é um membro dessa grande família, é verdade. E como uma família, tem membros dessa família muito distintos, muito diferentes. A única semelhança entre eles é que eles têm esse formato de coroa, né? Por isso corona, né? Coronavírus. É interessante porque a família coronavírus foi descrita em 1940, né? O primeiro artigo científico publicado relatando sobre esse tipo de vírus foi em 1940. De 1940 até 2019, nós tivemos a publicação de em torno de em torno de 10 mil artigos científicos sobre a família coronavírus. E alguns desses vírus, alguns membros dessa família, são muito bem conhecidos há bastante tempo. Alguns causam doenças em animais, né, em cães, em suínos. Tem inclusive vacinas contra algumas dessas doenças de cães ou de suínos, né? Mas em 2020, início de 2020, né, surgiu esse novo vírus, foi descrito e nomeado, né, SARS-CoV-2, esse novo vírus, que é específico de humanos, que causa doença em humanos, né? E esse é o que está causando essa pandemia. E esse vírus, pelo que eu li, assim, entendi, ele é um vírus que passou dos animais para os seres humanos. É uma zoonose, se diz assim, é isso? Não, zoonose é uma doença que ocorre tanto em animais quanto em humanos, né? Quando temos um agente que causa doença em animais e em humanos, nós temos uma zoonose. Nesse caso, a Covid-19, que é o nome da doença,
ela não é ainda classificada como uma zoonose, porque não se tem conhecimento de animais que adoeçam, né? Tem descrição já de animais domésticos que se infectam ou que são carreadores do vírus, né? Porque convivem com pessoas que têm o vírus e o vírus então entra também nas vias respiratórias, mas o animal não adoece. Então não é uma zoonose. O morcego, por exemplo, é citado como um animal que é um reservatório de vírus, né? E inclusive entre esses vírus o coronavírus, vírus da família coronavírus. E no morcego ele não causa nenhum problema. No animal originário, né, desse vírus, provavelmente esse vírus não fazia nada. Ao, né, sofrer mutações e ao entrar ao infectar um humano, esse vírus passou a ter a capacidade, então, de causar a doença no ser humano e de se transmitido de uma pessoa para outra. É um vírus muito, né, eficiente esse, né? Em poucos meses ele se espalhou para o mundo todo, em poucos meses ele alcançou, ele teve um alcance assim que nenhum outro vírus conseguiu em tão pouco tempo. Então, um vírus com uma alta capacidade de transmissão. Essa é uma propriedade desse vírus em particular. Isso é uma peculiaridade desse vírus, porque ele é grande capacidade de se proliferar, mas ele não é tão letal quanto outros que são. Exatamente. Nós temos vírus que, quando infectam o indivíduo, poucos se salvam, né? Poucas pessoas que são infectadas pelo vírus da raiva, por exemplo, sobrevivem, né? Eu vi até mesmo a gripe aviária, né? Que também um vírus também que provoca também 25% de letalidade. Nós estamos falando em 2%, 1%, de acordo com os dados, quer dizer, só para mostrar que exatamente, é diferente, né? Mas aí que está um ponto importante. Por exemplo, o Ebola tem uma letalidade superior a 40%. O vírus que mata muito, ele não consegue se disseminar, porque ele destrói o hospedeiro, né? E aí para a propagação. Então, esse vírus, ele tem essa característica de ter uma baixa letalidade, e por isso, até ele se propaga muito mais, né? As pessoas não morrem, ou poucas morrem, né? Poucas, né? 1% não é tão pouco assim, mas... Não, claro, no montante da população do mundo é um número absurdo. É um número grande, né? Mas... Do ponto de vista estatístico, eu vi isso, sob o ponto de vista estatístico, mas essa tua explicação é muito boa, porque, claro, se ele mata o hospedeiro dele, a propagação se dificulta, né? A propagação se dificulta e ele tende a desaparecer. É o que aconteceu com o Ebola, por exemplo. Alguns anos atrás, nós tivemos um surto de Ebola, mas não se disseminou, né? Por muitos países por causa disso, porque as pessoas que foram infectadas, a maioria morreu. Claro. Essa pesquisa que nós estamos tendo agora, em avanço, bastante avançada, já está na terceira fase. Eu vi que a terceira fase é já a fase de fazer a vacinação em seres humanos, já passou numa primeira fase de segurança, já passou numa segunda fase. Me conta um pouquinho, Diego, quais são as fases que uma vacina tem que ultrapassar até chegar ao momento em que nós estamos agora com essa vacina chinesa, junto com o Instituto Butantan. E fala também daquela outra, da que tem de Oxford, junto com a Fiocruz. Isso, perfeito. Então, qualquer vacina, para chegar ao mercado, né, para poder ser recomendada à população, tem que passar por uma série de estudos para comprovar a segurança, em primeiro lugar, e a eficácia. Se ela não possuir essas duas características, se ela não for segura ou não for eficaz, ela não serve, né? Então, todos os protótipos de vacina têm que passar por uma série de estudos para comprovar a eficácia e a segurança. Inicialmente, quando a gente desenvolve uma vacina, e esse é um tema que eu venho trabalhando
em toda a minha carreira acadêmica e científica, né, é a minha área de pesquisa, desenvolvimento de vacinas, né, então, inicialmente, a gente obtém um protótipo de vacina, vamos chamar assim, pode ser diferentes formas, pode ser o próprio agente patogênico inativado por agentes químicos ou físicos, Significa pode dizer que é o vírus morto, vamos dizer assim, para o entender. vírus morto, o vírus ou uma bactéria, podemos falar de bactéria também, é muito semelhante, né? O sistema de produção é parecido, vírus ou bactéria, enfim, um agente patogênico, né? Ele pode ser, então, inativado e inoculado no animal ou numa pessoa para induzir a resposta imune contra aquele agente patogênico, contra aquela doença que ele causa. Então, inicialmente, são feitos testes em animais de laboratório, para ver se consegue induzir alguma resposta protetora. No caso da vacina, vacina para gripe, ou agora para a Covid-19, os estudos iniciais foram feitos em animais de laboratório, em macacos, né, que são animais mais semelhantes, que têm um sistema imune semelhante ao sistema imune humano. E nesses animais se fazem testes de desafio, ou seja, os animais são vacinados, e então eles são inoculados com o vírus, para comprovar, para demonstrar que aquela vacina é capaz de induzir uma resposta imune protetora. Ok, protegeu em camundongo, ou em hamster, ou em macaco, agora vamos iniciar os estudos clínicos em seres humanos. Quais são as fases? São três fases. A primeira fase é a fase que visa demonstrar a segurança da vacina. Demonstrar que ela não induz efeitos colaterais, que ela não apresenta efeitos colaterais, que ela não mata o indivíduo, que ela não causa problemas severos, problemas sérios. Isso é feito com 10 a 20 pessoas que Corajosas. corajosas, né, que então são vacinadas e se observa apenas a ocorrência de efeitos colaterais. Uma febre, uma dor muscular, algumas coisas assim acontecem, sintomas leves. Parece que essa vacina chinesa tem apresentado isso, né? Isso, mas tudo bem, né? Vacina para gripe, às vezes a gente tem, né? Alguns indivíduos apresentam febre, tudo bem, isso aí são sintomas leves, são efeitos brandos, né, digamos assim. Mas, ok, não apresentou reações adversas severas. Beleza, então vamos para o estudo de fase 2. O estudo de fase 2, estudo clínico fase 2, é com 50 a 100 pessoas, que visa verificar se essa vacina é capaz de induzir uma resposta imune, se ela induz o sistema imune a produzir anticorpos contra o vírus. É essencial, é importante que ela faça isso para que ela, né, induza uma resposta imune protetora. Feito o estudo de fase 2, que é relativamente rápido, se inicia, então, o estudo de fase 3. Esse é o momento que nós estamos agora. Nas duas vacinas nós estamos nesse momento, tanto na de Oxford. Nesse momento, com 3 vacinas em fase 3. 2 aqui no Brasil. Das 3 do mundo, 2 no Brasil? 2 estão sendo testadas no Brasil. E talvez a terceira também venha para o Brasil. Por que o Brasil? Pois é. O Brasil, no momento atual da pandemia, o Brasil é o terreno ideal para testar vacinas. Por que isso? Por quê? Porque tem um grande número de casos ativos e de transmissão ativa, tá? Ainda a infecção a doença está crescendo, né? O número de casos está crescendo. Por que é importante fazer isso num país que tem o número de casos crescendo? Porque nós vamos vacinar agora, na fase 3, de 5 a 10 mil pessoas. E a metade dessas pessoas vão receber a vacina de verdade,
a vacina que está sendo testada, e a metade vão receber placebo. O que é o placebo? Vamos dizer assim, é uma aguinha, não é a vacina. É algo, é só o diluente da vacina. Ninguém sabe quem vai receber a vacina de verdade e quem vai receber só o diluente. Isso é importante que seja assim. Nem quem está aplicando, nem quem está recebendo. É o que eles chamam de testagem cega? É uma testagem duplo cega. Ah, duplo cega. Duplo cega. Porque nem o aplicador e o que vai depois analisar, acompanhar essas pessoas... Nem o que está recebendo, nem o que está dando. Nem o que está recebendo, nem o que está dando. É duplo cego. Só lá atrás tem alguém que tem o controle, que tem as planilhas, que tá, né, que sabe realmente quem recebeu a vacina de verdade ou quem recebeu só diluente. Bom, agora vão ser feitas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, vão ser vacinadas, acho que o número, se não me engano, é 1.000 pessoas. Estão recrutando voluntários. Só que não é qualquer pessoa que pode ser voluntário. Eles querem pessoas que estejam trabalhando na área de saúde, que ainda não tenha se infectado, que não tenha anticorpos, portanto, contra o vírus. Então, essas são as pessoas que vão entrar, que vão ser recrutadas para participar do ensaio clínico. Por que essas pessoas? Porque elas estão mais expostas. Daqui a 1 ou 2 meses, é provável que entre essas pessoas, talvez 50% tenha se infectado. Na população em geral, esse índice seria muito menor. Ou, se fossem fazer isso na Alemanha, como lá já não está mais tendo quase transmissão, a transmissão está bastante controlada, não teria como tirar conclusões disso. Vamos vacinar na Alemanha 10.000 pessoas e vai haver poucos casos, tanto no grupo controle, quanto no grupo testado, né? Quanto no grupo que recebeu efetivamente a vacina. Aqui no Brasil, não. Nesse grupo, tanto no grupo controle quanto no grupo teste, vai ter um grande número de pessoas que vão se infectar. Então, o que a gente espera concluir daqui a 2 ou 3 ou 4 meses? A gente espera olhar para esses números e ver diferença entre o grupo vacinado e o grupo controle. No grupo controle, provavelmente nós vamos ter um número de infecções e de doentes bem maior do que no grupo vacinado, é o que a gente espera. Com base nisso, nós podemos concluir, a vacina é eficaz, ela protege. Entendi. Então, é claro, como aqui está em expansão, as pessoas estão tendo contato, se nós tivermos pessoas vacinadas e vão ter contato, não vão adoecer, está mostrando que é eficaz a vacina. O outro grupo que recebeu só o líquido, ele vai se infectar e vai adoecer. Então, nós vamos ter isso também. Vai ter essa possibilidade de nós verificarmos a eficácia da vacina exatamente por isso. E existe alguma... Tu tens preferência entre a vacina de Oxford, a vacina essa da chinesa, essa que está sendo projetada pelo Butantan? Agora, eu só quero dizer, o Jaci Leme, felizmente pesquisador do Butantan, que ia participar conosco, que eu anunciei, vai ter que participar um outro dia. Hoje ele teve um probleminha, teve um vaso no nasal que vai ter que ser cauterizado, né? Uma coisa chata, coitado, estava entrando conosco aqui e nos avisou agora pelo chat. Então, um pronto restabelecimento aí para o Jaci Leme. Fica para uma próxima vez que nós vamos trazê-lo aqui para apresentar a pesquisa tão bonita que eles estão fazendo no Butantan. Mas existe essa do Butantan, que é do... chamada Coronavac. Isso, Coronavac, né? Coronavac. A Coronavac é do Instituto Butantan junto com o Sinovac, da China, né? Isso, a farmacêutica Sinovac, que é do governo chinês. E tem a farmacêutica AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford e junto com a Fiocruz, não é isso?
Exatamente, E tu exatamente. tinha me dito são vacinas diferentes. Eu posso fazer a vacina com pedaços do vírus morto e posso fazer vacina com o vírus fraquinho? Como é que funciona isso? Explica melhor para nós. Então, são vacinas completamente diferentes. A vacina chinesa, ela é chamada de vacina convencional. Convencional porque é a forma com que se produz vacina, sempre se produziu vacina, ou seja, se faz o cultivo do vírus, aí se faz um tratamento ou com produto químico ou com calor, por exemplo, aumentando a temperatura, para matar o vírus, para inativar o vírus. E aí fica apenas, né, o vírus morto, né, com todas as suas proteínas, né, a sua estrutura, enfim, intacta, para ser utilizada como vacina, e com isso o indivíduo, ao ser vacinado, o sistema imune desenvolve desenvolve uma resposta imune, desenvolve anticorpos, desenvolve não, estimula as células do sistema imune que são capazes de reconhecer esse tipo de antígeno e ficam de prontidão, né? Quando vem o vírus de verdade, um mês, 2, 6 meses depois, o sistema imune já está armado, já está lá preparado, treinado para atacar aquele tipo de patógeno, de vírus, né, com aquela característica. Então, a vacina da China é uma vacina convencional. É boa? Pode ser. Ela pode, ela está passando por teste justamente para que se comprove que ela é eficaz. Nós temos diversas outras vacinas produzidas dessa forma no mercado contra outros vírus e são boas, funcionam muito bem. A vacina que está sendo produzida por essa empresa britânica chamada AstraZeneca, em parceria com pesquisadores da Universidade de Oxford, é uma vacina completamente diferente. A tecnologia usada para produzir é totalmente diferente. O que foi feito lá em Oxford? Oxford trabalha com vírus, né, com vetores virais, e selecionaram, né, usaram um tipo de vírus chamado de adenovírus associado. Esse é um vírus que não causa doença em humanos. E ele não é um coronavírus, né? O adenovírus é o vírus do resfriado. Esse é o adenovírus associado, vamos chamar assim, é um vírus do resfriado atenuado, ainda mais fraco, que não causa nenhum problema, tá? E ele tem uma estrutura interessante, né? Ele produz proteínas, ele expõe essas proteínas no seu capsídeo, na sua, né, capa externa, vamos dizer assim. O que fizeram lá em Oxford, então? Pegaram a sequência a sequência genética do SARS-CoV-2, de um pedaço da sequência genética do SARS-CoV-2, aquela sequência que codifica para espícula, que é aquela coisinha que se sobressai no vírus. É essa parte que é imunogênica e anticorpos contra essa parte conseguem proteger. Então, eles pegaram essa espícula e colocaram no adenovírus associado. Fizeram um enxerto? Fizeram um enxerto. Essa é uma vacina recombinante, é uma vacina engenheirada geneticamente. E, então, agora eles estão simplesmente produzindo esse vírus, multiplicando o vírus e usando o próprio vírus vivo como vacina. Mas um vírus produzido em laboratório que faz essa junção e que provoca a reação no nosso organismo como se fosse para reagir ao SARS-CoV-2. Sim, exatamente. Ou seja, ele é capaz... O nosso sistema imunológico, na verdade, ele prepara o nosso sistema imunológico para lutar contra o inimigo que, na verdade, não é aquele, mas é muito parecido com aquele. Mais ou menos, né? Ele treina o nosso sistema imunológico, ele faz com que o nosso sistema imunológico produza, né, anticorpos, ou vamos chamar assim de armas específicas, né, contra, né, aquele outro vírus, né, contra o SARS-CoV-2, contra essa proteína que é do SARS-CoV-2.
que ela, por si só, ela inserida nesse novo vírus, não causa, não faz com que esse novo vírus cause doença, né? O vírus não tem essa capacidade, mas é capaz de estimular o sistema imune para a produção de anticorpos contra essas proteínas Tu teria preferência entre um e outro? Nós tivéssemos 2 vacinas aqui disponíveis. Qual é a que o Odir usaria? Olha, eu analisaria os resultados do estudo clínico de fase 2, de fase 3, quer dizer, esse estudo que comprova a eficácia, eu usaria a mais eficaz. Eu usaria tem alguma diferença? As duas eficazes? As duas são seguras, né? As duas não têm risco nenhum de vir a causar alguma doença, de vir a causar problemas sérios nas pessoas. Elas já foram testadas e se comprovou a segurança das duas vacinas. Eu esperaria para ver o resultado desse ensaio clínico que está sendo feito agora, e se tem uma diferença, uma protege 68%, a outra protege 79%, bom, eu quero que protege 79%. Né? Diga-se de passagem, nenhuma vacina protege 100%. Tá? Então, ninguém pode... eu tomei a vacina agora, tá, posso ir para, né, sei aonde, porque eu estou protegido. Interessante. Vamos pegar o exemplo dessa da H1N1, que é a mais popular agora nossa, que agora as pessoas já estão usando mais. Tu te lembra qual é a proteção que ela dá? Ela não passa de 70%. Uma boa vacina é uma vacina que tem uma proteção de 70% ou mais. 70% já é boa, né? Mas é pouco, né? Só para 30%, uma doença horrorosa como essa Mas aí entra o que está se falando muito, né? Imunidade de rebanho. Certo. Né? Aí a gente passa a ter imunidade de rebanho. Eu não consegui me convencer da tal da imunidade de rebanho, porque eu vejo que o rebanho não para de crescer. Nos comparar a gado aí, nos chamar de rebanho. Já é horrível, realmente. Mas eu depois comecei a me dar conta, por uma coisa, claro, eu estou leigo, lendo as coisas e interessado porque as coisas são preocupantes, mas eu comecei a ler o seguinte, de repente eles não sabem dizer também se essa imunidade é por 3 meses, 4 meses. Então, esse negócio pode não parar mesmo. Quer dizer, se eu me exponho e tenho uma defesa imunológica, isso dura 3, 4 meses, depois desaparece e eu posso de novo me infectar. Não vamos ter essa imunidade de rebanho, como eles dizem assim, né? No sentido inicial da ideia, não? Então, imunidade de rebanho é quando nós temos na população uma boa percentagem, um bom percentual já de pessoas imunes. Então, quando a gente atinge a chamada imunidade de rebanho, a doença desaparece, ou pelo menos diminui muito a transmissão. Por quê? Porque se de 100 pessoas, 70 forem imunes, aquelas 30 que ainda são suscetíveis, se um vírus chegar a uma delas, é provável que a pessoa que está do lado, ou que ela infectaria, né, se não tivessem a vacina, é provável que agora essas pessoas estejam imunes, que a outra pessoa suscetível, ela está lá muito mais longe, ela é aquela outra, né? Tá, Entendi. Seria a ideia de se nós normalmente passamos o vírus para uma pessoa, 1,5, acha 2, vamos botar assim, se eu encontro essas duas que estão já protegidas, elas não vão levar adiante isso, ela vai parar ali. Né? Exatamente. Exatamente. Eu só queria, assim, só uma pequena correção aqui na descrição que está aparecendo, né? Que eu sou eu sou doutor em Biologia Molecular, eu já fui coordenador do programa de pós-graduação em Biotecnologia da UFPEL, eu não sou mais, né? Não sou então, o atual coordenador. Atualmente eu sou o presidente da FAPERGS, né? A Fundação para a Pesquisa do Rio Grande do Sul. Então, eu estou cedido da Universidade Federal de Pelotas
para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, que é um órgão vinculado ao governo do estado, que é responsável pelo apoio financeiro a pesquisas, né? E, então, eu estou na presidência da fundação já no segundo mandato, já são 4 anos de trabalho à frente da fundação, tenho mais 2 anos ainda pela frente, e nós estamos, através da FAPERGS, financiando pesquisas importantes no estado, né? Inclusive pesquisas que visam desenvolvimento de novos testes de diagnóstico, novas formas de controle do vírus, enfim, nós temos atualmente 36 projetos de pesquisa especificamente atuando no enfrentamento à pandemia do coronavírus, né? Projetos de desenvolvimento de EPIs, de equipamentos de proteção, de esterilização de EPIs, de diversos deles, de estudos do impacto da doença na saúde mental, enfim, vários aspectos. Então, estão sendo desenvolvidos aqui no Rio Grande do Sul com apoio financeiro da FAPERGS. No mês de março, final de março e início de abril, né, quando a pandemia se instalou aqui, a FAPERGS direcionou 5 milhões de reais para o apoio a projetos de pesquisa no enfrentamento da Covid. E esses projetos já estão em andamento, né? Alguns deles, inclusive, aqui na Universidade Federal de Pelotas, e com certeza nós teremos resultados interessantes, né, vindos desses projetos que vão nos ajudar aí, ou entender melhor a doença e, com isso, conseguir controlar, então, essa pandemia. Os problemas que nós temos visto exatamente é a falta de testagem, né, Odir? Nós vimos em outros países, eu peguei um dado, me lembro, há poucas semanas atrás, eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles faziam 150 mil testes para verificação do SARS-CoV-2, né, por dia, 150 mil por dia. E eu vi que no Brasil, até abril, nós tínhamos feito, sei lá, 80 mil testes em todos esses 4 meses. Quer dizer, aquilo que se faz num dia, 150 mil, aqui nem em 4 meses nós tínhamos feito. Ou seja, o Brasil é um dos países que menos faz teste de Covid-19 no mundo. Quer dizer, como é que nós vamos ter controle da propagação da doença se nós não temos testagem em massa? Ainda dá tempo de fazer testagem em massa no Brasil, Odir? E aqui, agora, no Rio Grande do Sul, que está crescendo? Sim, dá tempo. Eu acho que nós estamos aumentando a nossa capacidade de testagem. O estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado anunciou que, né, vai conseguir ampliar, inclusive, através do LACEN, do Laboratório Central da Secretaria de Saúde do Estado, vai ampliar para 4 mil testes por dia. Eu acho que a capacidade do Estado com ampliação da testagem no LACEN. Nós temos diversos laboratórios no Estado que se estruturaram para realizar o teste de PCR, inclusive aqui em Pelotas, inclusive o laboratório da Universidade Federal de Pelotas. Então, a universidade, como resposta... A universidade começou a fazer já os testes ou ainda não? Começou na semana passada. Opa, uma boa notícia. Efetivamente, começamos a realizar testagem de pacientes na semana passada. Então, nós demoramos para conseguir iniciar esse trabalho, por alguns motivos. Demoramos porque não foi fácil de conseguir os insumos, os kits para realizar o teste, e demoramos porque nós precisamos também adequar um laboratório, né, fazer reformas no laboratório. Inclusive, esse laboratório ele fica no bloco 3 do Hospital Escola, né? Então, uma área nova que não tinha sido usada ainda, que foi adequada para que a gente tivesse, então, um laboratório padrão, né? Um laboratório com todas as exigências de biossegurança, com todos os requisitos necessários para fazer testes com qualidade, com confiabilidade, né? Então, iniciamos na semana passada, estamos agora já ampliando o número de testes, e nós teremos condições de fazer, ao longo desses próximos meses, mais de 10 mil testes,
né? Que ótima notícia. E me diz, esses testes são esses de RT-PCR? São testes de RT-PCR, sim. Esse é o mais seguro teste para a detecção desse vírus, Dir? Ou é uma das formas? Essa é uma das formas, e ele consegue detectar a pessoa que está naquele momento, com o vírus ativo, né? Então, é o melhor teste? Não, esse é o teste para isso, para detectar a presença do vírus ativo na pessoa. Significa que a pessoa está com o vírus vivo nela, é isso? Isso. Se chegar uma pessoa no consultório médico e dizer, doutor, há um mês atrás eu tive um sintoma que eu acho que foi o coronavírus. Eu quero fazer um teste para ver se realmente eu tive. Não adianta fazer PCR. Esse não é mais o teste correto. Depois de um mês, o teste correto é um teste sorológico. E aí, novamente, a Universidade Federal de Pelotas está desenvolvendo um projeto de pesquisa assim, muito bom, muito interessante, para desenvolver aqui um teste de diagnóstico sorológico melhor do que esses testes rápidos, com uma sensibilidade melhor do que os testes rápidos que estão aí no mercado, e com uma capacidade, então, de realização de centenas de testes por dia. Em breve nós teremos novidades também. Nós teremos novidades aí em função desse trabalho que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas. Então, estamos dando uma contribuição importante aí para a cidade, para a região, para o estado, para o país também. Claro, e ficando claro para todos nós que o papel da universidade pública, né? Há pouco tempo atrás nós ouvimos assim uma série de questionamentos sobre a capacidade que as instituições públicas tinham de produzir conhecimento, dizendo até que produziam pouquíssimo, que não tinham estrutura, e estamos vendo tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário, de onde é que sai mesmo o apoio para um momento grave como esse, são das instituições públicas como a Universidade Federal. Então, parabéns à Universidade Federal e para ti, Odir, que eu sei que tu é um entusiasta, aí, um trabalhador há muitos anos nessa área. Eu queria compreender também melhor, aproveitar para compreender melhor isso, então. Bom, a testagem essa do soro, que é feita posteriormente, é quando a pessoa mostrou que ela já se defendeu do vírus, ela já teve um contato, teve um embate, se defendeu e ficam sequelas no organismo, aparece que ela teve esse combate, e eu vejo lá, mas o vírus não está mais ativo? Eu não entendi bem isso, porque a pessoa conseguiu eliminar, ganhou a guerra. Exatamente. Eu acho que a sequela talvez não seja a palavra correta, né? Porque sequela parece uma coisa ruim, é uma coisa ruim, né? É verdade. Mas, o que fica depois que o vírus foi embora, né? Ficam marcas, sim, marcas de defesa do organismo contra o vírus. Ficam anticorpos específicos contra aquele vírus. Anticorpos que ajudaram no combate, na eliminação do vírus, e que agora estão lá de prontidão para, eventualmente, caso esse vírus apareça novamente, né, já está com as armas, né, engatilhadas, né? Então, algumas pessoas não apresentam sintomas, ou apresentam sintomas muito leves, e alguns se confundem com um resfriado ou com alguma outra doença, né? E aí fica aquela dúvida, será que eu tive coronavírus? Será que isso foi coronavírus? Mas, né, 2, 3 dias depois, já não tem mais nenhum sintoma, e passa 2, 3, 4 semanas, um mês, e fica aquela dúvida, será que eu quero me testar? Eu quero fazer um teste para ver se eu já tive. Que teste eu vou fazer? Não faça PCR, que não vai adiantar nada. Não vai dar negativo. Nesse caso, tem que ser um teste sorológico. Um teste tipo ELISA, ou esses chamados testes rápidos, com aquelas fitinhas, né, onde coloca uma gotinha de sangue, e aí observa se aparece um risquinho lá que indica o teste positivo.
né? Então, cada tipo de teste tem uma aplicação. Não dá para dizer qual é o melhor teste. Bom, depende. O melhor teste para doença ativa é PCR. Não é... Esse rápido nos serve, então, para, bom, essas pessoas já estão imunizadas, essas pessoas têm mais chance. Claro que nós não sabemos ainda com certeza quanto tempo dura essa imunização, nem sabemos se a pessoa não pode adoecer depois, até estando imunizada. Ainda temos dúvida. É verdade, nós não temos certeza, nós acreditamos que a pessoa que já teve, ela vai estar imune para essa doença, ou seja, vai estar protegida por algum tempo. Não sabemos quanto tempo ainda, porque a doença é nova. Não passou tempo suficiente para ver se algumas pessoas que já tiveram voltam a ter a doença novamente. Nós vamos saber daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai saber com mais certeza quanto tempo dura a imunidade. O que está se acompanhando, estão sendo feitos estudos, e diariamente a gente tem a publicação de novos artigos científicos. Eu comentei lá no início, né, que de 1940 até o final do ano passado, tinham sido publicados em torno de 10 mil artigos científicos. Só nesses primeiros 6 meses do ano, já foram publicados mais de 20 mil artigos científicos sobre coronavírus. Então, tem muita gente estudando, muita gente analisando, acompanhando essa doença, acompanhando, inclusive, por quanto tempo nós vamos manter esses anticorpos. O que alguns estudos já demonstraram é que o nível de anticorpos está caindo rapidamente. A pessoa que teve a doença, 3 meses depois, já não tem mais um nível de anticorpos detectável, já caiu a um nível que não se consegue mais detectar. Mas isso aí ainda não é um indicativo de que a pessoa não está protegida ou que ela pode se infectar novamente. Eu ouvi que alguns mantêm uma resposta celular. Ela pode manter uma resposta celular, né? Tem dois tipos de resposta. O sistema imune tem 2 braços, vamos dizer assim. Um braço é a resposta imune celular. São linfócitos T, células de um tipo específico lá, chamados de linfócitos T. E tem um outro braço, que é comandado pelos linfócitos B de bola, que esses produzem anticorpos, né? Então, o braço humoral e o braço celular, né? O celular são essas linfócitos T, que produzem outros tipos de moléculas que ajudam no combate ao vírus, e são também células que ficam de prontidão, né? Elas ficam, são células que se proliferam. Isso não é detectado no exame, esse rápido, não aparece essa resposta celular. Não, a resposta celular não aparece, só aparece a resposta humoral, só a resposta de anticorpos contra esse vírus. É uma notícia boa, daqui a pouco, senão, mesmo sem aparecer anticorpos, pode ser que a pessoa esteja imunizada celularmente, vamos dizer assim. Temos dúvida, não sabemos com certeza, mas sim, pode ser que sim, pode ser que seja esse o caso. Então, ainda é uma esperança também para alguns aí. Quando a gente fala em testagem em massa, que seria bom, nós temos testagem em massa, nós estamos falando de exame de PCR, é isso? Não necessariamente. Tá? Nós precisaríamos ampliar a testagem por PCR para avaliar as pessoas que tiveram contato com alguém que foi diagnosticado positivo. Quem trabalha na linha de frente dos hospitais, por exemplo. Eu estou lá com o meu trabalhador. Qual é o exame que eu deveria fazer? PCR. PCR. Não, PCR, assim, a cada semana, ou, né, com uma bastante frequência. Né? Uma vez a cada 15 dias, pelo menos? Uma vez a cada 15 dias, pelo menos, para acompanhar, para ver se não se infectou. O trabalhador está diretamente vinculado, está na linha de frente, é isso? Exatamente. Hoje, só porque essa é uma preocupação, porque eu digo assim, porque essa é uma reivindicação dos trabalhadores da área da saúde há muito tempo aqui em Pelotas e no estado, em todo lugar, que nós tenhamos testagem daqueles que trabalham
com regularidade, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Qual é o Sim. custo hoje de um exame de PCR que nós conseguimos fazer para popularizar isso, então, para conseguir dar essa proteção para o nosso trabalhador da área da saúde? Olha, o custo do teste hoje, ele só considerando os insumos necessários para a realização do teste, sem considerar os equipamentos, a mão de obra, etc., só os insumos, ele é em torno de R$ 50. Barateou Né? bastante. Barateou, né, pelo volume, pela quantidade que a gente passou a fazer, mas é claro que, se for levar em consideração o equipamento que é utilizado, custa mais de R$ 100 mil só o equipamento para fazer a reação. Né? Então, se um laboratório tem que abater o custo do equipamento no serviço que ele presta, ele vai ter que multiplicar esse valor. Obviamente, ele vai ter que também remunerar a mão de obra, ele vai ter que remunerar ou ter algum lucro com isso, né? Então, aí esse valor sobe para R$ 200, R$ 300 em alguns casos, né? Então, essa é a situação. Claro, mas um setor público poderia fazer muito bem a R$ 100, vamos botar assim, pensando já em remunerar a sua mão de obra, pensando já em reinvestir. O setor público está fazendo por muito menos, né? A Universidade Federal de Pelotas recebeu recursos do Ministério da Educação, né? A universidade solicitou, a universidade disse, olha, nós temos condições de colaborar desde que a gente tenha recursos para comprar o equipamento e os insumos. O MEC concedeu esse apoio financeiro. Nós adquirimos o equipamento, mais um equipamento, já tínhamos nós adquirimos, diferentes laboratórios, a gente tem, na universidade tem vários desses equipamentos, mas nós adquirimos um dedicado para esse serviço, né, nesse novo laboratório. Nós adquirimos também os insumos a preço de custo, vamos dizer assim. Então, hoje, nós já temos condições, já temos insumos necessários para fazer esses 10 mil testes. Se a gente multiplicar 10 mil por R$ 50, dá um valor bem substancial, né? Mas isso já está garantido, a gente pode oferecer isso ao sistema de saúde sem cobrar para a Secretaria Municipal de Saúde ou para o Estado. Essa notícia é importante. Isso já é público. E as pessoas que estão trabalhando, que estão realizando esse diagnóstico, são pessoas que estão fazendo isso de forma voluntária, né? Eu tenho colegas que estão trabalhando, professores, alunos de pós-graduação, que se colocaram à disposição, que estão fazendo isso pelo amor à camiseta, né? Pela contribuição que a sociedade necessita, né? Uma contribuição que eu acho que faz bem a toda a sociedade, né? Eu estou envolvido também com esse trabalho, né? Estou na equipe de coordenação desse esforço e, enfim, dou a minha contribuição também. Eu entendi bem. Agora já é possível, então, conveniar com a Universidade Federal, a Secretaria Municipal de Pelotas pode conveniar e pode já ter acesso a exames de PCR de forma gratuita. Para o sistema de saúde, né? Sim, estou pensando para os trabalhadores da linha de frente que estão trabalhando na Secretaria de Saúde, lá atendendo na UPA, atendendo no PS. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, ou seja, nós já estabelecemos esse contato, essa parceria, né? Como disse, iniciamos a semana passada os testes iniciais. A partir dessa semana que a gente vai conseguir ampliar já um pouco mais esse número. E nas próximas semanas, que eu acho que a incidência de casos aqui em Pelotas deverá continuar em alta, nas próximas semanas, sim, nós vamos ter condições de estar fazendo esses testes sem custo adicional para o sistema de saúde público. Pô, que notícia boa. Essa contribuição. A gente vai ter essa contribuição. Né?
para o sistema de saúde. Parabéns, parabéns para a Universidade Federal, de novo, pelo esforço que vocês estão fazendo, para todos esses voluntários, também aí anônimos, né, que estão trabalhando silenciosamente aí para colaborar nesse esforço, que é um esforço mesmo de guerra que nós temos que fazer para conseguir minimizar os efeitos altamente negativos que essa pandemia está trazendo para todos nós, nossa comunidade. Isso no estado do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal vai poder colaborar também, Odir? Ou a abrangência já vai consumir os esforços de vocês aqui em Pelotas, na região? Olha, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já está prestando um apoio importante, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Santa Maria, já começaram há mais tempo, já realizaram mais de 5.000 testes lá em Santa Maria. A maioria das universidades, inclusive as universidades comunitárias, já se mobilizaram também. A FURG está fazendo testes, a Universidade Católica de Pelotas também já iniciou a realização de testes. Na Universidade de Lajeado, de Passo Fundo, de Erechim, várias dessas instituições se engajaram também nesse esforço para aumentar o número de testes. Qual é o percentual de certeza do teste? Qual é o percentual vamos dizer assim, de correção? Sempre tem uma margem de erro, né, Odir? Sim, sim. Tem uma margem de erro, tanto de testes falsos positivos como falsos negativos. Muitas vezes, um falso negativo ocorre não porque o teste falhou, mas porque no momento da coleta da amostra, ou no transporte da amostra, né, a quantidade de vírus era pequena e não foi o suficiente para ser detectado no teste. Daí fala... O PCR é aquele que bota no nariz, né? O PCR é esse Isso. Assim, né? Exatamente, exatamente. Aí, então, repete o teste e, eventualmente, pode dar positivo. O número de testes falsos negativos é relativamente baixo, né? Para não dizer muito baixo. Se o laboratório fizer bem certinho o teste, não vai dar falsos negativos, né? Se houver... Se deu negativo, então, se deu negativo, é muito provavelmente que é negativo mesmo. Se deu positivo, é que pode ter dado errado, é isso? Não. É até o contrário disso. O contrário. Tá. Se deu positivo, é muito pouco provável que seja um falso positivo. Compreendo. Né? É porque provavelmente a pessoa realmente tem o vírus. Se deu negativo, num primeiro teste, e ainda a pessoa tem sintomas ou tem suspeita, etc., a gente sempre faz um segundo teste alguns dias depois. E aí tem a confirmação, né? Já está com a carga viral muito baixa ainda, estava com o vírus, não foi detectado, uma coisa assim. Exatamente. Então, essa margem de erro é pequena, não é muito grande, não. O PCR é um bom teste, é um teste robusto, um teste que consegue detectar a presença do vírus, né? Mesmo com uma quantidade pequena, enfim, é um teste seguro, um teste, é o teste padrão, né, para doença ativa. Não é um teste para quando a pessoa já... Entendi, aí seriam aqueles rápidos com o soro. Aí seria o teste rápido, o teste sorológico, um teste sorológico. Qual vai ser a capacidade da universidade por dia de fazer testes de PCR? Claro, eu sei que isso pode ampliar ou reduzir, mas inicialmente vai partir fazendo quantos por dia? Nós nos estruturamos para trabalhar com até 100 testes por dia. Né? Para conseguir fazer até 100 testes por dia. Digamos que a demanda aumente muito e temos condições de ampliar? Temos, né? Podemos fazer 2 turnos, podemos né, ter mais equipes trabalhando, virar 24 horas, né? Temos como ampliar esse número, né? Se tivermos insumos, né, os reagentes necessários, a gente pode ampliar esse número, né? Mas, a princípio, a gente, né, respondendo a sua pergunta, quantos testes por dia vocês podem fazer? 100 testes por dia. Isso, claro,
vocês vão atender primeiramente a própria instituição, vocês têm um hospital escola também, deve ter trabalhadores, então, já começando a fazer os testes, então, aí com o próprio laboratório, vão ampliar para a nossa rede de saúde, fazer testes para a população, do ponto de vista, assim, de apagamento, isso não está não tá no horizonte de vocês. Não. Isso traz instituições privadas que para o sistema público, né? Claro. É para o nosso sistema de saúde. Exatamente. Público, claro. Não, entendi. Me diz uma coisa, Odier, a tua visão, claro, nós estamos observando aí essa movimentação toda positiva agora de aparecer uma vacina e tal, mas, claro, vai levar um tempo isso, né? Qual é o tempo que leva, vamos dizer assim, vamos dizer que essa pesquisa que o Leme ia nos apresentar hoje, lá do Butantan, dê positivo. Está certo, é uma beleza, conseguiram mesmo, é eficiente, é segura e é eficiente a vacina, eles viram nos próximos 3 meses que é assim mesmo. Chegamos lá em dezembro, bom, agora nós vamos começar a vacinar. Quanto tempo vai levar, Odir, para sair, vamos dizer assim, lá de São Paulo, e junto da China, e se espalhar pelo mundo e chegar até Pelotas, essa vacinação? Quanto tempo? Olha, eu espero que seja bem pouco tempo, né? Em questão de poucas semanas, porque, na verdade, as indústrias de produção de vacina, elas não vão esperar o resultado final do estudo de fase 3 para começar a produzir. Já não? tem? Não. Já vamos produzir, já vamos, né, deixar tudo já. Se não dá certo, bota fora. Se não der certo, bota fora. Mas quantas vidas a gente vai salvar se se der certo, né? Qualquer 15 dias, um mês de antecedência que a gente puder puxar, quantas vidas, né? Milhares de vidas que a gente vai poder salvar dessa forma. Então, vale a pena investir agora em produção, mesmo sem ter certeza da eficácia da vacina. E é isso que agora eles já estão produzindo, na verdade, agora. Então, nesse momento, o Butantan e a Fiocruz já estão produzindo vacina. Já estão se estruturando para produzir nas próximas semanas, já vão estar produzindo, e daqui a 3 meses, no momento que tiver o sinal verde, né, do resultado da eficácia da vacina, já vai ter lotes de vacina prontos para serem distribuídos. Aí é uma distribuição que vai ser a distribuição que o SUS faz da H1N1. Muito parecido com isso. Aí algumas pessoas vão ter que ter paciência, né? Todo mundo vai correr para querer se vacinar, mas, obviamente, nós vamos ter que ter critérios. A Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com isso, porque no mundo, né, ela controla um pouco isso no mundo todo, e no mundo tem que ter um critério de distribuição de vacina, né? Não vai ser o que tem mais dinheiro que vai ter prioridade, vai ser por critérios humanitários também, né? A mesma coisa que nós vimos, os mais idosos que estão mais vulneráveis vão vir primeiro. Aqui no Brasil, provavelmente, a ordem de vacinação será idosos com mais de 60 anos, pessoas com outras comorbidades, né, com outras doenças que têm um risco grave de se infectarem, vir a óbito, pessoas que trabalham na área de saúde, que, né, estão em contato com pacientes, essas são prioritárias, né? E aí depois vai o segundo grupo, terceiro. Com a vacinação da própria gripe, né? Da H1N1 é assim, né? Vem em primeira semana para aqueles que são os mais vulneráveis, depois vai aquela gradação. A diferença é que crianças estão entre os prioritários da H1N1, né? Nesse caso não vai ser, né? Crianças vão estar no final da fila, porque são as menos acometidas, né, pela doença. Não que elas não se infectem, elas se infectam tanto quanto adultos, mas elas têm, né, elas têm uma defesa melhor, vamos dizer assim, e elas não adoecem com tanta frequência. Ou adoecem menos, porque às vezes pode acontecer. Não adoecem com tanta frequência, né, com tanta, né, menos, um número muito menor de crianças se adoecem em relação a pessoas mais com mais idade. Eu vi uma pergunta aqui que nós acabamos não respondendo. Existe um percentual, então, de falsos negativos?
Sim, existe um percentual de falsos negativos nos testes, tanto o sorológico quanto o PCR. No teste sorológico, esse percentual é até mais alto do que em testes de PCR, em torno de 25%, 25 a 30% nos testes sorológicos dá falso negativo, né? E em relação ao PCR, esse percentual é bem mais baixo. Porém, eu destaco novamente, tudo tem que ser levado em consideração em relação à fase da infecção, né? Nos primeiros 5 dias de infecção, PCR vai dar negativo num percentual relativamente alto. De 6, 7, 8 dias após a infecção, PCR vai dar positivo sempre, porque a carga viral já vai ser elevada. Se fizer um teste sorológico aos 7 dias depois da infecção, provavelmente vai dar negativo ainda. Mas se fizer aos 15 ou 20 dias, aí já vai estar bem positivo o sorológico, provavelmente o PCR já vai estar negativo e o sorológico vai estar bem positivo. Então, tudo depende da fase da infecção. E isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o teste e na hora e também na interpretação do resultado desse teste. Por exemplo, um teste sorológico, se a pessoa não está mais com sintomas, ela tem que comemorar. Opa, que bom, eu já tenho anticorpos. É claro. É motivo de comemoração. Já o teste PCR, opa, eu estou com vírus, eu posso ter agravamento da doença, posso ter, né, aumentar a severidade do sintoma. Uma evolução ruim, né? Pode ter uma evolução ruim. Se E, além do mais, além disso também, um teste PCR positivo, isolamento total, essa pessoa está com o vírus, ela pode estar transmitindo para outros contatos, outras pessoas, então ela tem que se isolar de uma forma mais rigorosa. Claro. E esse é o drama que nós estamos vivendo agora nesse momento, né? Um crescimento do número de casos de pessoas infectadas com vírus ativo. É a hora das pessoas verem o PCR para poder fazer realmente uma quarentena no sentido de se afastarem mesmo do convívio social se estiverem detectando que estão com vírus, né? Que é um problema dessa doença também que não dá, muitas vezes não dá sintoma nenhum, né? Está completamente assintomático e está com o vírus e está transmitindo o vírus. Está transmitindo, é verdade. Esse é o grande problema, esse é o grande... Formas de transmissão completamente inusitadas para nós. Né? Outro dia eu via uma imagem, acho que chinesa ou japonesa, acho que era japonesa até, mostrando que ficava esse vírus muito leve no ar, em ambientes fechados que não tem ventilação, até 20 minutos. Ele pode ficar no ar e alguém pode respirar naquele ambiente, quer dizer, dentro de um elevador, por exemplo. É verdade. É verdade. É coisa inusitada para nós. A gente pensa, não posso tocar no elevador. Agora, que no ar do elevador também nós podemos infectar, é incrível mesmo, né? Ele é muito leve, né? Eu vi uma imagem mostrando que qualquer corrente de ar faz com que ele se dissipe, né? Então, ou por isso, qualquer janelinha aberta já nos salva, mas se nós tivermos um ambiente fechado, confinado, sem ventilação, é muito perigoso mesmo, né? Isso não estava no nosso universo, né? Isso não tinha... Agora, é importante, assim, algumas pessoas, então, que estão em casa, acham que abrindo a janela elas vão estar protegidas e, enfim, se a pessoa está em casa, se não está em contato com outras pessoas, tudo bem, não precisa estar num ambiente ventilado, não precisa passar frio, porque tem que ter ventilação, porque senão... Não, o vírus ele não entra pela chaminé, ele não né? Ele entra através de pessoas. Quem carrega o vírus são pessoas, né? E se a pessoa, então, ela está mais isolada em casa, ela não está tendo contato com outros, está segura, tudo bem, fica tranquila, não precisa, né, assim, criar uma paranoia, né, contra o vírus, em relação ao vírus e à doença. Nós estamos falando, estamos chegando ao final já da nossa live, mas eu queria dizer isso, primeiro anunciar essas coisas boas, né? Porque nesse ambiente horroroso que nós estamos vivendo, tem duas coisas boas acontecendo no Brasil, que são essas duas vacinas em fase 3,
que já estão sendo testadas agora no nosso território, e o Brasil pode ter até uma terceira, tu disseste, vacina também sendo testada daqui a pouco, mas nós temos, pelo menos até agora, essa vacina que está sendo feita a pesquisa junto com Oxford e a Fiocruz, essa outra vacina do Butantan, junto com o laboratório chinês, que nós temos duas que tu disseste que são muito boas, no sentido de que elas estão numa fase já que mostraram até agora que são muito boas e podem ser muito eficientes, estão sendo vistas agora, e se der tudo certo, elas vão poder chegar com alguma rapidez para nós aqui. Mas uma notícia ruim que eu ouvi agora há poucos dias atrás é que a pesquisa da Universidade Federal, Picovic, parou de ter financiamento do governo federal. Quer dizer, o governo federal está nos dificultando a vida, não está, Odir? É lamentável, né, que em nível federal a gente esteja tendo essa postura, né, essa conduta, né, que não está apoiando ou está deixando de aproveitar, deixando de aproveitar a capacidade que nós temos de gerar conhecimento, a capacidade que nós temos de conduzir um estudo robusto como esse, né? É o maior estudo em nível mundial que já foi realizado em relação à Covid-19, e o governo federal foi assim, habilidoso e lá no início, e foi sábio em destinar recursos, em alocar recursos para que o estudo fosse realizado, e naquele momento o planejamento do estudo envolvia 3 fases, né? 3 coletas, 3 ondas de coleta de amostras, né? Em 133 cidades de todos os estados do país. O estudo foi realizado conforme tinha sido planejado lá em início de abril. O estudo foi realizado, foi concluída aquela etapa, o resultado foi muito significativo, muito importante, nós descobrimos, né, nós constatamos as situações que não imaginávamos que fosse assim, nós mostramos que a região norte e nordeste estavam já em abril, início de maio, estavam com um grande número de pessoas já infectadas, que aqui no sul a infecção era mínima, era muito baixa ainda, né? E o que esse estudo também demonstrou é que seria bom se tivesse continuidade para continuar acompanhando a dinâmica da doença no país, né? Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. Mas não houve sensibilidade por parte dos gestores do Ministério da Saúde, ou talvez né, não foi considerado prioritário nesse momento, né? Talvez as prioridades sejam outras para os gestores que estão lá no momento, e eles não alocaram, suplementaram os recursos, não alocaram mais recursos para a continuidade, né? Então, não é que o estudo, vamos deixar bem claro, não é que o Ministério da Saúde interrompeu e deixou a universidade, os pesquisadores na metade do caminho. Não. O que havia sido contratado foi concluído. Porém, seria muito bom para o país se pudéssemos continuar. E isso que foi anunciado essa semana, que não, o Ministério não vai alocar mais recursos, mais dinheiro para a continuidade desse estudo. O argumento foi que a universidade não tinha conseguido dar um caráter nacional para a pesquisa, o que parece um pouco assim, né? Na verdade, se nós que acompanhamos, eu que acompanhei os relatórios aí, ao contrário. Eu inclusive, participei de reuniões no Ministério da Saúde, né, onde nós apresentamos, eu participei de uma reunião onde eu acompanhei o nosso reitor, né, o Pedrinho Alau, numa reunião no Ministério da Saúde, onde nós
relatamos o andamento foi ainda antes da terceira fase, foi entre a segunda e a terceira fase, onde nós apresentamos os resultados e, obviamente, os questionamentos eram, tá, mas vocês estudaram essas 133 cidades, mas e o que está acontecendo nas outras cidades? Vocês só olharam as cidades mais populosas, mas e no interior? E as cidades menores? Essa é uma limitação do estudo, né? Não tem como fazer assim. Não tem mais recursos, que nós vamos nas menores também. Aí a questão por exemplo, do índice de infecção nas aldeias, nos indígenas, não nas aldeias, nas pessoas de origem indígena, que se mostrou acima, né, mais alto do que pessoas de outras etnias. Uhum. E aí, então, veio a questão, tá, mas e os índios aldeiados, os índios que estão nas aldeias? Ora, nos deem recurso, a gente pode ir lá. Nós fizemos com pessoas das cidades. Então, o estudo é completo, ele mapeia absolutamente todo o território nacional? É claro que não. Ele não foi desenhado para mapear todo o território nacional. Ele foi desenhado para ter uma representatividade de todo o território nacional, com foco nessas 133 cidades. Por amostragem também, né? É o que se pode fazer. Obviamente que é por amostragem, usando uma metodologia científica, séria, bem feita, e eu acho que o estudo foi muito bom, muito bem conduzido, teve os resultados muito significativos. Então, não há o que questionar a execução do estudo. O estudo foi muito bom, né? A equipe da Universidade Federal de Pelotas e colaboradores fez um trabalho fantástico. Não há uma crítica sequer à condução do estudo. E sim, essa percepção, esse comentário em relação à abrangência do estudo, mas é mais uma justificativa para não investir mais recursos. É uma justificativa apenas. Pareceu bem isso, uma desculpa. É uma desculpa, exatamente. É uma desculpa para não alocar mais dinheiro. Para não levar adiante mais essa pesquisa, porque tem sido uma postura negacionista também do próprio governo federal. Felizmente, no estado do Rio Grande do Sul, o estudo vai continuar. Nós vamos continuar, né? No início tinha sido programado 4 fases, mas aqui os financiadores do estudo, que são principalmente instituições não governamentais, decidiram manter os recursos, né? Alocar mais recursos, e o estudo vai continuar. Não com uma frequência tão alta, mas com a frequência menor nós vamos continuar monitorando. Instituições, Odílio, tu lembra quais são as instituições que estão envolvidas? Os financiadores do estudo, né? A execução do estudo envolve um grande número de universidades e de instituições do Estado. Mas os financiadores, nós tivemos financiamento do Instituto Cultural Floresta, de Porto Alegre, da Unimed de Porto Alegre, do Instituto Serra Pilheira, que é um instituto uma instituição sediada no Rio de Janeiro, não governamental, é privada, que financia pesquisas no Brasil. Interessante, não? O financiamento do Instituto Serra Pilheira. Né? O governo do Estado contribuiu também com o fornecimento de EPIs, o Ministério da Saúde com fornecimento dos kits, né? Então teve não dinheiro, mas em material nós tivemos também recursos públicos aí sendo investidos, mas em dinheiro. A JBS alocou recursos também para pesquisas. Dos frigoríficos. Isso, exatamente. Nós temos também um problema seríssimo, né? Dentro dos frigoríficos, né? Nós tivemos aí, os frigoríficos tinham que fechar porque contaminação incrível dentro dos frigoríficos. 2 lugares com grande contaminação: transporte coletivo e frigoríficos, né?
Exato, é aglomeração de pessoas, frigoríficos ainda mais por questão de temperatura, né, ventilação talvez não tão elevada, enfim, essas características que a gente já sabe que favorecem a propagação do vírus, né? Amigo, chegamos a 1h15 aqui. Eu queria te Muito agradecer. boa a conversa, a gente nem percebe o tempo passar, né? Eu fiquei muito à vontade também, porque você é muito simpático e disponível, e ficou, fluiu super bem. Parecia que nós estávamos conversando nós dois, nem me dei conta que já estava avançando aí. Olha que- Mas foi muito bom. Vamos esperar que o nosso amigo Leme possa se recuperar desse contratempo, né? Ele teve um vaso nasal que rompeu bem na hora que nós estávamos começando a nossa live. Ele entrou, né? A gente conversou um pouquinho e aí ele começou, o nariz começou a sangrar e aí ele teve, né? Então, assim, Parece meio sério, né? Odílio, eu quero combinar contigo o seguinte: assim que o Leme se recuperar, nós vamos fazer. Eu quero que tu esteja junto para conversar com o Leme sobre isso. Vamos deixar o Leme se recuperar um pouquinho. Eu vou te chamar de novo, se tu puder, se estiver disponível. Será um prazer. Se eu estiver disponível, pode me chamar, que né, é sempre bom. E eu acredito que levar informações, né, à população em geral é nossa missão também, é nossa, né, nós temos que fazer isso, né? Então, eu estou sempre à disposição aí para esse tipo de conversa, né? Sou testemunha disso. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade, a todos que nos acompanharam, né? Sempre um E prazer. agradecer a todos a parceria aí. Compartilhem essas informações com seus amigos nas redes sociais. Grande abraço e até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau.